RFI Convida. Elcio Ramalho. A atualidade política no Brasil é o assunto de hoje do RFI Convida, com o professor emérito de Direito Internacional da Universidade de São Paulo e também fundador do think tank Ateliê Jurídico, que promove uma reflexão para melhorar as instituições do Brasil, o senhor Luiz Olavo Batista. Muito obrigado, senhor Luiz Olavo, pela sua presença aqui no RFI Convida. Muito obrigado. A partir desta sexta-feira, o Brasil entra, então, na campanha para o segundo turno das eleições presidenciais. Dentro de alguns dias e algumas semanas, os brasileiros vão definir qual será o futuro presidente do Brasil, entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, senhor Luiz Olavo, eu gostaria que o senhor comentasse e fizesse uma análise do resultado do primeiro turno e dessas duas opções que os brasileiros têm para eleger como futuro presidente. O primeiro turno foi uma indicação do que será o segundo turno, porque já houve uma diferença grande entre o Bolsonaro e o Haddad. E os outros candidatos se diluíram completamente, ficaram abaixo de 8%. E desapareceram do horizonte político. O Ciro mesmo, que teve uma posição maior, caiu para ombrear com aqueles que não chegavam a 2 dígitos nas percentuais. Isso significa, então, uma polarização no Brasil. Há uma polarização bem no Brasil, definida. Exatamente. Entre o pensamento do PT e do Lula e o pensamento do resto do Brasil. O que o senhor acha, senhor Luiz Olavo, que vai definir essas eleições? Embora o candidato Jair Bolsonaro apareça nessas primeiras pesquisas do segundo turno com uma diferença de 12 pontos percentuais. E não só isso, ele tem uma tendência crescente. Ele foi para 49% dos votos. 49% é muito difícil que alguém consiga ultrapassar. E se nós formos olhar os índices de rejeição de ambos, ele tem um índice de rejeição menor. E a minha impressão é que os 2% que faltaria ao Bolsonaro para ser eleito são os chamados eleitores envergonhados, que não querem dizer para ninguém que estão votando no Bolsonaro, porque as ideias dele não são universalmente populares. Na opinião do senhor, o que caracterizou essa subida do candidato Jair Bolsonaro, não só nas pesquisas, mas que se traduziram também em votos nas urnas? Paradoxalmente, foi a semelhança do Bolsonaro com o Obama e o Trump. Quando eu digo isso, as pessoas ficam espantadas. Mas Obama e Trump sempre se elegeram respeitando um universo de indústrias em decadência, regiões em decadência, que é o Massachusetts, e a região central em torno de Chicago e Detroit. E também o pessoal do algodão no sul e do milho. Essas eram atividades econômicas em decadência. E eles representam o pensamento das pessoas nisso, fielmente. Essa adesão que eles têm aos seus eleitores é reciprocada pelo eleitorado que os elege. Se você examinar a política exterior de ambos, ela é igual. Se você examinar a maneira como eles apresentam os Estados Unidos universalmente, é igual. Então, a fidelidade do candidato ao seu eleitorado é um dado fundamental. E o Bolsonaro tem isso. As pessoas que votam nele acreditam nele. São fanáticos. Como também há fanáticos do outro lado. Não é? Mas o que ele tem de novo? Primeiro, é essa fidelidade. Segundo, é que eu não conheço nenhuma pessoa que tenha conseguido recordar, eu não consigo, qualquer peça publicitária ou agência de publicidade ou marqueteiro do Jair Bolsonaro. Ele que faz isso. Do outro lado, o Haddad tem bons marqueteiros, tem peças
interessantes, bem feitas. A mudança do slogan, depois que o Lula deixou de ter possibilidade de ser candidato, modificou. Então, tudo isso são coisas que diferenciam. Nesse sentido, há uma diferença entre o novo e o antigo. E aí a população, no geral, quer o novo. Ela quer um novo. Ela quer um novo. O novo é alguém que fala uma coisa no qual ela acredita. O Bolsonaro, por exemplo, ele é o que no Brasil nós chamamos de crente. E ele acredita nisso. E aquilo são valores para ele. Ele tem uma visão familiar de pai de família antigo. E ele representa uma camada importante da população brasileira, que é os que passaram da classe D para a classe C econômica. É aqueles que tinham os pais mais pobres, que tinham conseguido, quando muito, ter um ensino médio, mas que conseguiram jogar os filhos para cima para poder ter um ensino superior. E essa categoria é a que mais está sofrendo por ver o desemprego que foi causado pela desordem econômica das últimas décadas. Agora, no caso, então, é uma candidatura que se apresenta um pouco antissistema, que seria esse aspecto novo, Isso. mas defendendo valores antigos, valores associados inclusive, a um período da história do Brasil, que no caso é o regime militar, Isso. com uma certa Isso. valorização desse período brasileiro. Como que é? Não existe um aspecto contraditório em relação às pessoas que acreditam nessas ideias? Como eu disse para você, há um paradoxo nisso tudo. E a gente não presta atenção no paradoxo porque nós pensamos que o Brasil é uma coisa só. Há diferentes Brasis. Há o Brasil dos mamelucos, como eu. Eu tenho um ascendente indígena enorme, da minha avó materna, que era índia. E tenho o imigrante, do meu avô materno. E tem os fugidos da Inquisição do lado do meu pai. Então, essa ascendência mista leva a que seja um tipo de Brasil, o Brasil mameluco. Há o Brasil africano, que é o Brasil da Bahia e do norte de Minas. E há o Brasil predominantemente europeu, que é mais ao sul, abaixo do Paraná e abaixo do Paraná. Esses Brasis não são bem definidos e não são unânimes, porque esse Brasil do Sul ele está avançando para o oeste e está ocupando certas áreas do Nordeste. A área de soja, por exemplo, no Maranhão, e do eucalipto, hoje é dominada por plantadores que vêm do Rio Grande do Sul. Então, nós não temos ainda nenhum grande eixo de integração. O que existe é a Belém-Brasília, que é uma estrada que não está à altura de ser um eixo de integração entre o norte e o sul do país. E ela chega em Brasília e para. Ela não vai para o resto do país, como se o resto do país não fosse parte do Brasil. Não há também nenhum eixo que vá do leste ao oeste, que é uma coisa necessária. Nós não temos malha ferroviária. A que havia foi, em grande parte, eliminada e destruída. Então, isso tudo faz com que seja um país paradoxal. Eu, uma vez, escrevi um artigo que eu chamava Mosaico de Cacos, porque eu me lembrava daqueles bancos do Parque Güell que eram feitos com cacos de louça grandes, que cada um deles era bonito em si mesmo. E eles, em conjunto, formavam uma coisa mais bonita ainda. Uhum. Senhor Luiz Olavo Batista, o senhor é um especialista principalmente em questões relacionadas a relações internacionais, comerciais, de tribunal de controvérsias, participou inclusive das discussões para a criação do Mercosul, e eu gostaria de saber em relação ao futuro desse bloco com essas duas candidaturas que se apresentam, né? Como seria o futuro das relações internacionais do Brasil com o candidato Bolsonaro e com o candidato Haddad? O candidato Bolsonaro é impossível saber, porque eu tenho a impressão que ele nunca pensou nisso, nem falou nisso. Ele descobrirá alguém que vai ser o guru dele nessa matéria, em que ele confie, como ele buscou o Paulo Guedes para ser o economista. E como ele tem também um bom especialista em matéria de saúde.
Então, ele está buscando criar um ministério, a moda antiga, que cada ministro é responsável por um assunto. E ele dá uma diretriz geral. Isso é muito da mentalidade militar. É uma delegação com autonomia relativa. O Haddad já deixou muito claro que ele quer continuar a política bolivariana dos tempos do Lula e da Dilma, e quer aprofundar isso. Então, é um pensamento que é diferente, e é um pensamento também que é antigo diante do outro. A grande dificuldade é o fato de que, globalmente, o povo brasileiro quer alguma mudança. Ele não quer mais do mesmo. Ele quer ter esperança que as coisas mudem, mesmo que elas tenham que piorar para depois melhorar. E todo mundo sabe que não é possível melhorar a economia subitamente. Ela vai levar uns 15 anos para voltar a ser o que foi quando terminou o mandato do Fernando Henrique. Senhor Luiz Olavo, o senhor está aqui na França passando alguns dias. Como que o senhor observa o acompanhamento de alguns países aqui da Europa, da França e também de outros países aqui do continente em relação à atualidade política do Brasil? O senhor acompanha um pouco a repercussão? Muita desinformação. Muita desinformação? Desinformação. As pessoas estão habituadas a ver um Brasil turístico. Sabe? É um Brasil de bossa nova, que ainda é muito popular aqui, de música axé, e agora até o caipira moderno e o funk. Mas não pensam no Brasil na realidade o que ele é. Por exemplo, é desconhecido o grande motor da economia brasileira, que é o agribusiness. A gente não pode chamar de agricultura, porque foi muito além disso. É um patrimônio tecnológico de biologia e tecnologia mecânica enorme, enorme que o país tem, que está aí. Depois você tem outras manchas de excelência industrial, como motores elétricos, aviões e outras coisas. E você tem indústrias que são indústrias decadentes, como aquelas que elegem o Obama e o Trump. Ok. Muito obrigado, então, senhor Luiz Olavo Batista, professor emérito de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, pela presença aqui ao RF Convida. Muito obrigado.